Tá. Boa tarde, professor. Bom dia, não sei que horário o senhor está vendo esse vídeo. Mas estou aqui só para apresentar, né, meu trabalho final de estação elétrica. Não sei se o senhor lembra, né, mas alguns meses, né, quando o senhor ainda estava dando aula pra gente, para IA 25, a gente, estávamos apresentando alguns trabalhos, né, e entre eles acho que tinha o meu, que era de um jogo, né, que era uma fase simples, acho que era até essa fase aqui. Então, eu perguntei se poderia ser meu trabalho, né? Tipo, em vez de criar, né, um, um laboratório de informática, um jogo, um Minecraft e tal. E poderia ser mais desenvolvimento melhor desse jogo. Então o senhor falou que pode, então eu acabei, né, desenvolvendo ainda mais nesse jogo. Que eu acabei gostando da ideia. E eu me empenhei ainda mais quando o senhor, né, mencionou que era um mês para entregar, então eu fiquei empenhando. Infelizmente teve alguns dias onde eu acabei não podendo fazer o trabalho, pois, né, eu tava tendo que fazer coisa da escola, mas no final acho que acabei dando. Outra coisa que me dificultou bastante é que o Consorti também, ele acaba sendo meio limitante, né, na hora de criar jogos, pois ele tem um número, né, de vezes que você pode criar pode usar, tipo, eles são chamados de eventos, né? Tem acho que 40 eventos. Que quando você esgota esses eventos, você não consegue mais fazer tipo nenhum comando, nada. Então fica meio irritante. Por isso, não consegui fazer mais de 6 fases. Meu objetivo era fazer 10. Mas infelizmente só consegui fazer 6. Mas mesmo assim, acho que foi um projeto legal. Foi acho que bem legal de fazer. Ok? Começando aqui, então, a gente tem, por exemplo, os Event Sheets, que é onde acontece, né, os comandos e tal. E a gente tem o geral. O geral onde está, né, o geral das coisas, né? A maioria das coisas que eu acabei fazendo. Aqui, por exemplo, nós temos aqui para a animação tipo de velocidade da animação, que animação vai ficar tocando. Isso aqui é bem interessante também, depois eu explico. Velocidade de plataforma, o time map, que é o mapa, a parte do fundo ali, ele fica visível. Esse aqui, quando ele pressiona a tecla para a esquerda, ele fica pegando animação de andar. Esse aqui que ele fica fazendo animação de idle, ou seja, parado. Esse aqui, basicamente uma coisa desse aqui, só que para outro lado, animação. E aqui começa a parte interessante. Basicamente, se eu vir aqui na fase 1 e clicar aqui em play, como o senhor pode ver aqui, a gente tem esses foguinhos aqui, ó, que eu chamo de álbuns aqui. Se eu encostar neles, eu coleto. Basicamente, eu criei, né, um sistema aqui que toda vez, né, que ele pega, ele colide, né, com essas almas, ele destrói ela. Só que estão vendo aqui, tem esse ADD para almas pegas. Deixa eu só achar aqui o jogo. Aqui. Basicamente aqui, como é que isso aqui funciona. Você pode ver aqui que eu criei esse portal aqui, que basicamente serve para você ir para a próxima fase. Se encostar nele, nada acontece. Mas basicamente, se eu encostar, pegar aqui todas as almas e vir aqui, eu consigo ir para a próxima fase, porque ele até ficou com uma animação diferente, decidi mostrar ali. Mas ele ficou com uma animação diferente, então eu consegui entrar. Isso se deve por causa que eu criei duas variáveis globais que chamam almas pegas e total de almas. Basicamente, cada uma delas tem uma função diferente. Esse total de almas ele vai ganhar um número de todas as almas, ou foguinhos, não sei tal, que tem na fase. Então, se tiver 7, vai ter 7, o número dele vai ser 7. Esse almas pegas, ele soma 1 para cada alma que o meu personagem, que é o Stick, ele pegar. Por isso, então, que a gente tem aqui, né, esse sistema que ele fica contando quando começa o layout, ou seja, fica reiniciando sempre no layout. Para não ficar, tipo, somando valores. E aqui, quando o almas pegas, ou seja, quando ele pegou todas as almas pegas vai ficar com meus valores total de almas. Ou seja, ele vai poder fazer o portão ficar com a animação de abrir. Isso eu vim aqui na fase 1. Ou a gente já fase 1. Deixa eu até achar aqui. Aqui. Ele vai então conseguir colidir com o portal.
e ir para a fase 2. A fase 2 então é a mesma coisa. Então se você vir aqui na fase 2 aqui é a mesma coisa, só que né, aqui é um pouquinho maior. Até aqui em cima. Outra coisa que eu também queria reclamar é que as hitbox desse jogo do Control 3 também são um pouquinho difíceis de utilizar. Tinha que fazer umas marcas tiles aqui, né, pra fazer tipo, a hitbox ficar mais ou menos certo. Enfim, na fase 3 começam as coisas interessantes assim. Só que antes disso eu quero só mostrar aqui, né, tipo os sprites. Por exemplo, a gente tem o Down aqui, que aqui embaixo tem toda a sequência, né, de cada um deles. Temos o Gate, aqui a animação dele é aberto, ele fechado, e aqui ele é aberto, que eu praticamente gosto mais. Daí a gente também tem o Stick, que é o nome do protagonista, que ele tem a animação dele idle, parado, e tem a Daniel Walk andando. O Jump e o Fall eu ia adicionar depois, só que acaba que o Event Sheet ele acho que não vai conseguir cobrir tudo ali. Eu tenho que ver só depois. Enfim, e agora a gente tem os Spikes. Os Spikes é que, se você vir aqui na fase 3, eles estão aqui. Como o Sr. Paul provavelmente deve imaginar, se você vir aqui, né, no Event Sheet da fase 3, eu creio que toda vez, né, que o personagem, né, que o Stick colidir com um Spike, ele vai ser destruído e ele vai poder, ele vai refazer a fase 3. Ou seja, se eu venho aqui na fase 3, se eu vim aqui na fase 3, informando desses spins, eu volto. Isso daí é basicamente o que acontece. Toda a fase 3 é coberta por causa disso aqui. E a fase 4 é a mesma coisa, só que é um pouquinho mais complicado aqui também. E na fase 5 eu tenho o que eu gosto de chamar de Demon Fireballs. Que basicamente as Demon Fireballs, elas têm essa animação. E se você clicar no botão direito e ver os behaviors delas, ou seja, né, as características dela, ela é um bullet, ou seja, um projétil. Então se você vir aqui na fase 5, primeiro você pode ver que ela tem o mesmo efeito aqui do espinho, né? Que se encostar no stick, ele destrói, ele é destruído e ele volta na mesma fase. Mas que o sistema aqui fala que a cada 1 segundo ele vai spawnar, né, criar uma Demon Firewall, né, na Layer 0, que só tem uma Layer, que eu não tenho mais uma Layer, nessas coordenadas de forma randômica, ou seja, vai vir aleatório. Por isso que se você vir aqui, ó, na fase 5 vai ficar vindo. Então você tem que tomar cuidado aqui. Mas pode vir. E a fase 6 é basicamente a mesma coisa, só que ela tem basicamente a fusão dos dois, do espinho e do coisa. Essa fase aqui é muito difícil de passar, eu demorei também um pouquinho pra passar. Mas depois de par, acho que você consegue pegar o jeito dela, é só você, né, fazer algumas estratégias aqui. Ok. Eu consegui. E aqui a gente tem o The End, que é o fim. O fim, o The End, né? Basicamente é só um monte de alma, né, mostrando que ele conseguiu finalizar o jogo. Então, como você pode ver, não é tão não complexo assim o meu jogo, mas eu fiquei muito feliz, né, de fazer ele, assim, eu gostei bastante, principalmente quando a gente vê que tá dando certo, né, o vídeo e tal, o jogo tá dando certo e tal. Eu também tive um pouquinho de ajuda do ChatGPT, porque tinha algumas coisas que o consorte deixou meio entreaberto, assim, e tal. Daí eu também vi vídeo também pra deixar mais organizado e tal. Mas no final foi esse também o meu trabalho. Espero, professor, que você tenha realmente gostado, né? Esse jogo, assim, que tem um trabalho pra fazer. Eu também tô todo aberto feedbacks, né? Tanto que eu vou deixar o arquivo do jogo aí embaixo, no Construct do jogo Construct 3. Então, lembrando que você tem que ter o Construct 3, tem que abrir no site, né? Pra funcionar. Mas, professor, realmente eu gostei muito, né, dos trabalhos. Também gostei muito das suas aulas, né, ao longo desse ano. Sim. Que realmente foram trabalhos muito diferentes, assim, então. Principalmente esse aqui, que foi que eu mais gostei. Então, obrigado tudo pro professor. E também tô esperando, né, se o senhor puder, o seu feedback. Eu vou mandar daí no dia 28 o vídeo no SIG. Se eu não tiver nenhum feedback, tá?
Então, muito obrigado, professor, e até a próxima.